Seja bem-vindo ao canal Fatos Históricos, onde proporcionamos conteúdos relacionados a fatos históricos, fatos atuais e curiosidades do mundo para você. Hoje, você irá conhecer como se desenvolveu o surgimento da Ucrânia e seus vínculos históricos com a Rússia. Desde 24 de fevereiro, a comunidade internacional está intrigada com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Tal como acontece com outros vizinhos, os laços históricos e culturais dos dois países os unem e os separam. Essa herança compartilhada remonta ao século IX, quando a capital da Ucrânia, Kiev, era o centro do primeiro Estado eslavo, fundado por um homem que se autodenominava Rus. Foi esse grande Estado medieval, conhecido pelos historiadores como Kievo-Rus, que deu origem à Ucrânia e à Rússia, a atual capital, Moscou, surgiu no século XII. A autoproclamada Igreja Ortodoxa foi fundada em 988 por Vladimir I de Kiev, ou São Vladimir Sviatoslavich, o Grande, que consolidou o reino de Rus entre a atual Bielorrússia, Rússia e Ucrânia. Entre os vários dialetos eslavos falados na região acabaram se desenvolvendo o ucraniano, o bielorrusso e o russo. É por causa desse passado compartilhado que o presidente russo, Vladimir Putin, disse que russos e ucranianos são um povo, um todo. No entanto, especialistas apontam que, apesar de uma origem comum, os ucranianos seguiram uma trajetória diferente dos russos pelo menos nos últimos 9 séculos, quando estavam sob o domínio de diferentes nacionalidades. Para Andrew Wilson, professor de estudos ucranianos da UCL, era importante ver a Ucrânia, incluindo seu território e identidade, mais como um quebra-cabeça dinâmico, do que uma unidade estanque. Em meados do século XIII, a Federação dos Principados Rus foi conquistada pelo Império Mongol. Então, no final do século XIV, o território foi finalmente dividido entre o Grão-Ducado de Moscou e o Grão-Ducado da Lituânia, mais tarde para se juntar à Polônia, que aproveitou o declínio do poder mongol para avançar na área. Kiev e áreas adjacentes foram governadas pela comunidade polaco-lituana. Nos séculos seguintes, a Ucrânia Ocidental foi mais influenciada pelo Ocidente, desde a Contra-Reforma, a resposta da Igreja Católica à Reforma Protestante, ao Renascimento, arte culturalmente inspirado pela Antiguidade Clássica, rompendo com os valores medievais. A Galiza, também nos chamados Cárpatos, no oeste da Ucrânia, foi por muito tempo governada pela dinastia dos Habsburgos, mais conhecida como líder dos impérios austríaco e austro-húngaro. Como resultado, a história da parte ocidental do país é bem diferente da do leste da Ucrânia, disse Jeffrey Oski, historiador especializado na Rússia, à BBC History Extra. Muitos de seus habitantes não são católicos ortodoxos e pertencem às igrejas greco-católicas ucranianas ou outras igrejas católicas orientais, que realizam cerimônias em ucraniano e reconhecem o Papa como seu líder espiritual. Outra parte da Ucrânia hoje com um passado muito específico é a Crimeia, com suas ligações com gregos e tártaros, e períodos sob o domínio otomano e russo. Domínio soviético. No final da Segunda Guerra Mundial, o líder soviético Joseph Stalin ocupou o oeste da Ucrânia da Polônia, quando a República Socialista Soviética da Ucrânia foi formada. Sob o manto soviético comum, na década de 1950, Moscou atendeu às antigas exigências ucranianas de entregar a península da Crimeia à República. Localizada no Mar Negro ao sul, a região tem fortes laços com a Rússia, que hoje mantém uma base naval na cidade de Sebastopol. A Crimeia voltou ao controle russo em 2014, quando a Rússia liderada por Putin invadiu e anexou a Crimeia. As tentativas de submeter a Ucrânia à influência russa intensificaram-se durante o domínio soviético, muitas vezes com um alto custo humano. Milhões de ucranianos que se juntaram à União Soviética na década de 1930 morreram em uma fome massiva mais tarde conhecida como a Grande Fome, promovida por Stalin como uma estratégia para forçar os camponeses às políticas comunistas do kibbutz. Stalin chegou a enviar um grande número de cidadãos soviéticos, muitos dos quais não entendiam ucraniano e tinham pouca conexão com a região, para tentar se estabelecer no leste do país. Mesmo assim, a Moscou soviética nunca governou culturalmente a Ucrânia. Oskin disse que as decisões econômicas, políticas e militares são impostas pelo centro, mas a Ucrânia tem um certo grau de autonomia nas esferas cultural e educacional. Embora o russo fosse o idioma principal, as crianças aprendiam ucraniano na escola primária. Muitos livros foram publicados no idioma local e, na segunda metade do século XX,
Um forte movimento nacionalista ucraniano liderado por pessoas educadas na Ucrânia surgiu na União Soviética. Se até aqui você assistiu e gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e fique por dentro dos próximos vídeos a seguir.